Bom dia a todos, estamos aqui no Jurisprudência Conectada, hoje falando sobre regularização fundiária urbana, de acordo com a nova Lei 13.465. Antes eu queria aproveitar para chamar a atenção de vocês para o Arisp-Jus, que é a revista de artigos e jurisprudências da Arisp, que sai todo o final de mês. E então, no final do mês, eletronicamente, vocês podem acompanhar mais uma edição da Arisp-Jus. Meu nome é Paola de Castro Ribeiro Macedo, eu sou oficial de registro de imóveis de Taubaté. Então, hoje nós estamos falando sobre regularização fundiária. Por que esse tema é bastante importante nós tratarmos agora? Porque a Lei 13.465, ela foi editada em julho, ela é uma lei recente, né? Então, ela é a lei que converteu a medida provisória 759 de 2016, que alterou totalmente o regime jurídico da regularização fundiária. Então, a medida provisória já havia revogado a Lei 11.977, que era a lei de regência da regularização fundiária, e agora a Lei 13.465 veio e converteu a medida provisória em lei definitivamente. Foi publicada no dia 12 de julho, já entrou em vigor na data da sua publicação. Então, nós vamos conversar o que mudou da lei em relação à medida provisória, né? Então, começando com o conceito, como ficou o conceito de regularização fundiária agora na nova lei. Então, é importante vocês entenderem também que a lei, ela modificou muito a medida provisória 759. Foi uma lei que realmente, assim, uma lei de conversão que não foi para acertar só alguns detalhes da medida provisória, não. Ela teve uma mudança estrutural grande de conceitos, coisas que saíram na medida provisória, saíram em relação à Lei 11.977, como a demarcação urbanística, por exemplo, e voltou à tona aqui na lei nova. Então, é uma lei que tem bastante alteração em relação à medida provisória 759. Então, agora nós vamos olhar mais detidamente para as questões que realmente mudaram. Então, a primeira coisa que eu quero falar é do conceito. O conceito, ele ficou parecido, ele está no artigo 9º da lei, né, o conceito de regularização fundiária, mas ele se alterou em relação à medida provisória. Então, como é que ficou o conceito? Então, a regularização fundiária urbana, o que é? São medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, e aí ele entra no conceito destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos ocupantes. Então, veio para o conceito realmente isso, o conceito de núcleo informal urbano permaneceu, que não era um conceito da Lei 11.977, era um conceito da medida provisória 759. Então, ele se manteve esse conceito de núcleo urbano informal, que esse vai ser o nosso objeto, né, de trabalho. E, então, o que a regularização visa? Incorporação desses núcleos informais ao ordenamento territorial e também a titulação dos ocupantes, que é uma coisa muito valorizada pela lei. Por quê? Porque, por estatísticas, se fez bastante regularização fundiária na Lei 11.977, mas se titulou os ocupantes pouco ainda. Então, dentro do universo de regularizações feitas, a titulação corresponde a 10, 20% de tudo que foi regularizado. Então, essa lei quis facilitar a titulação dos ocupantes. É isso que nós vamos ver agora. Então, o que são núcleos urbanos informais, que é o objeto do nosso estudo? São assentamentos humanos com usos e características urbanas, ainda que situado em área rural. Então, ele manteve o conceito de trabalhar com área urbana ou área rural com destinação urbana. Então, se eu tenho um núcleo urbano informal numa área rural, mas que serve para a moradia das pessoas, isso também poderá ser regularizado com base nessa lei. Também unidades imobiliárias com área inferior à fração mínima de parcelamento, então aí para imóveis rurais mesmo. Se o imóvel for maior do que o módulo mínimo de parcelamento, não faz sentido utilizar os mecanismos da regularização fundiária. Melhor então seria utilizar os mecanismos normais. Então isso a lei estabeleceu dessa forma. E também serve para regularizar loteamentos clandestinos, irregulares ou no qual não foi possível titular os ocupantes. Pode acontecer casos em que se fez a regularização do solo, mas não se conseguiu fazer a titulação dos ocupantes. Então, aí, nesse caso, também podemos utilizar esses mecanismos.
Depois nós vamos trabalhar com o próximo slide, que trata de princípios. Então, a medida provisória, eu coloquei aqui os princípios todos que estavam na medida provisória, para mostrar o que foi retirado. A medida provisória 759, ela foi bastante criticada com relação a esses princípios. Por exemplo, tinha lá um princípio da competitividade. O princípio da competitividade é um princípio mais econômico, então os especialistas urbanistas não entenderam o que esse princípio estava fazendo na medida provisória com relação à regularização fundiária. Então agora esse princípio foi retirado, não existe mais. Então o que nós temos lá? Temos sustentabilidade econômica, social e ambiental, temos ordenação territorial, outro princípio retirado foi a eficiência energética e a complexidade funcional, também foi retirado do texto, estava na medida provisória e foi retirado. E ficou então a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando o seu uso de forma funcional. Esses são os princípios que permaneceram, então, na Lei 13.465. Agora nós vamos falar dos objetivos. Também tivemos bastante alteração dos objetivos. Então, por exemplo, tínhamos lá identificação e organização dos núcleos urbanos, e agora entrou de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais. Houve uma criação de um novo objetivo, que é a criação de unidades imobiliárias e constituição de direitos reais em favor dos ocupantes. De novo, a lei querendo demonstrar que é bastante importante para o legislador titular os ocupantes. Então, ele vai reforçar isso em vários aspectos. Ampliação do acesso à terra urbanizada já estava para a população de baixa renda, integração social e geração de empregos também, estímulo à resolução extrajudicial de conflitos, a gente vai ver que entraram algumas, até arbitragem vem sendo falada nessa nova lei, que não estava na medida provisória. Depois, garantia de moradia digna e condições de vida adequada. Entrou um novo aqui, que é garantia da função social da propriedade, pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, eficiência, ocupação e uso do solo. Entrou mais uma aqui, ó. Prevenção e desestímulo à formação de novos núcleos. Também foi um ponto bastante criticado pelos urbanistas, que é se existe uma facilitação muito grande para se fazer regularização fundiária, pode haver um estímulo para que os núcleos informais urbanos cresçam ainda mais e daí no futuro sejam regularizados. Então há aí um objetivo de prevenção para que isso não aconteça. Depois, concessão de título preferencialmente à mulher, já estava esse objetivo, e participação dos interessados nas etapas do processo. Esse objetivo, ele estava na Lei 11.977, foi retirado na medida provisória 759, muito criticado pela comunidade, porque ia de encontro com a participação da população crescente, com a cidadania, enfim, com todos esses valores relacionados à regularização fundiária, e aí ele voltou agora na lei nova, ele já consta novamente como um dos princípios. Então houve aí parece que o legislador ouviu as críticas da comunidade jurídica e aí esse princípio voltou. Então há um reforço na participação dos interessados em todas as etapas do processo. Depois nós vamos falar sobre, próximo slide, vamos falar sobre as modalidades de regularização. Na Lei 11.977, que é a lei antiga revogada, nós tínhamos 3 modalidades de regularização. E agora eu vou falar em REURB, que é essa linguagem da lei, já era da medida provisória, da lei nova. Então a lei nova, ela trata, para não ficar falando regularização fundiária, ela trata de REURB. REURB-S, regularização fundiária de interesse social, e REURB-E, de interesse específico. Então, na lei anterior, na lei 11.977, nós tínhamos 3 modalidades. A chamada REURB-S, a REURB-E e a REURB nominada, a regularização inominada. Não tinha esse nome REURB, a gente falava regularização mesmo, mas tinha claramente 3 modalidades. A medida provisória acabou com a regularização inominada. Ela só trazia as 2 modalidades, REURB-S e REURB-E. E também, atendendo a críticas da comunidade jurídica, nós, na Lei 13.465, voltamos com a REURB nominada, ou seja, é uma regularização para parcelamentos que se implantaram e se integraram à cidade antes da Lei 6766, ou seja, antes de 79. E ela voltou com força total, com mais força ainda do que tinha na 11.977. Nós vamos ver isso na próxima. Então, como ficou agora, então? Regularização fundiária de interesse social
Artigo 13, inciso 1, para a população de baixa renda, assim determinada pelo município. Então, esse, por enquanto, é o único critério de diferenciação. Então, REURB-S, população de baixa renda, assim declarada pelo município. E REURB-E, regularização de interesse específico, artigo 13, inciso 2, tudo que não se enquadra na REURB-S. E REURB inominada, está lá no artigo 69, são para glebas parceladas antes de 19/12/79, ou seja, antes da Lei 6766, e implantadas e integradas à cidade. Nós vamos ver quais são os requisitos da REURB inominada, que tem agora bastante força e bastante facilitou ainda mais para a REURB inominada do que era antes no regime da 11977. Agora, o próximo slide, nós vamos falar de impactos no enquadramento. Quais são os impactos da municipalidade em enquadrar uma regularização como REURB-S, interesse social, ou REURB-E, interesse específico? Para o poder público, isso terá um grande impacto. Por isso, as municipalidades têm que tomar muito cuidado no enquadramento. Por quê? Porque o enquadramento gerará responsabilidades para o poder público. Por quê? Porque na REURB-S, o custeio tanto do projeto como das obras de infraestrutura, e aí a lei estabelece algumas infraestruturas mínimas e vários estudos técnicos de impacto, né? Então, isso, se for uma REURB-S, ficará a cargo do poder público. Os estudos técnicos para as áreas, nós vamos ver que depois, para as áreas ambientalmente sensíveis, áreas de APP, áreas de uso sustentável, etc., será possível a regularização tanto na modalidade de interesse social como de interesse específico. Mas, no interesse social, os estudos técnicos que são exigidos para se fazer a regularização neste tipo de parcelamento são menos rigorosos. Ou seja, a legislação quis tornar mais fácil regularizar se fosse uma REURB-S, em termos de áreas ambientalmente sensíveis. Os atos são praticados independentemente da comprovação de tributos, e aí, novamente, a municipalidade tem que ter muita responsabilidade fiscal para enquadrar essa modalidade na REURB-S, porque tem um artigo lá, artigo 13, parágrafo 2º, que diz que nessa modalidade os atos todos são independentes da comprovação de tributos. Então, se a municipalidade enquadrar uma REURB-S num lugar que não deveria, não há população de baixa renda, ela vai estar abrindo mão da arrecadação desses tributos, o que é bastante sério do ponto de vista do administrador público. Depois haverá isenção de emolumentos de registro de diversos atos. Há um artigo bem grande de todas as isenções que são praticadas, então o registrador tem que ficar bastante atento que não é só a regularização do solo que vai ser isenta, mas todos os atos subsequentes relativos à primeira titulação também, à primeira construção, enfim, bastante coisa isenta. E na REURB-E? Na REURB-E não. Na REURB-E o custeio do projeto e as obras de infraestruturas ficam a cargo ou do loteador que fez o parcelamento de maneira irregular ou clandestina, ou dos próprios beneficiários, né? Então aí o poder público irá indicar quem são os responsáveis. Os estudos técnicos para áreas ambientalmente sensíveis são mais rigorosos. A gente vai ver lá no artigo 64 e 65 do Código Florestal, que foi alterado por esta lei, mas são critérios mais rigorosos, estudos mais rigorosos, e os atos dependem da comprovação de tributos e incidem em emolumentos. Então esse vai ser o impacto da municipalidade escolher entre uma modalidade e outra. Muito impacto para nós, registradores, é claro, mas muito impacto para a municipalidade, muito impacto para o poder público. Agora, no próximo slide, nós vamos ver legitimados. Os legitimados, em relação à medida provisória para a lei, não se alterou. Nós temos os mesmos legitimados. O que houve uma alteração grande, uma ampliação grande, foi da lei 11977 para a medida provisória 759, e que se manteve agora na lei. Então entrou Defensoria Pública, no interesse dos beneficiários, entrou o Ministério Público, enfim, entrou também entidades da administração pública indireta, que não havia na lei 11977. Então nós temos aqui os legitimados. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, por meio também da administração pública indireta. Beneficiários individual ou coletivamente, por meio de associações, fundações, enfim, organizações sociais. Proprietários, loteadores,
ou incorporadores, Defensoria Pública em nome dos hipossuficientes e Ministério Público, tá? O que entrou nessa lei de diferente? Tem um artigo lá que fala que os legitimados poderão promover todos os atos necessários à regularização, inclusive requerer atos de registro. Então, os legitimados não servem só para requerer o início do procedimento administrativo, mas eles podem atuar em todas as etapas do processo, que é isso que queria dizer aquele objetivo, né? Deixar os legitimados efetivamente atuarem. Ah, mas pode um beneficiário individual, uma pessoa só, ir lá e requerer? Pode. O beneficiário individual, ele pode sozinho requerer perante a prefeitura, nós vamos ver depois do procedimento como é, mas ele pode sozinho requerer o início do procedimento administrativo. E a municipalidade tem que dar sequência a esse procedimento, porque ele é um dos legitimados a fazer esse requerimento. Próximo slide, nós vamos falar de demarcação urbanística. A demarcação urbanística, ela é um instrumento da Lei 11.977. Ela era um instrumento da Lei 11.977. E ela foi eliminada na medida provisória 759. Simplesmente desapareceu. E agora ela retornou novamente ao mundo jurídico na Lei 13.465, desculpe. Como que ela retornou? Ela retornou como uma medida preparatória. Então, ela é facultativa, opcional e preparatória. Qual que é a definição de demarcação urbanística? É um procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de domínio inscritos na matrícula dos imóveis ocupados para a averbação da viabilidade da regularização fundiária. Então, este é o objetivo, esse é o espectro da demarcação urbanística. Aí podem falar alguns, mas para que serve então a demarcação urbanística? Né? Qual que é o diferencial da demarcação urbanística? O diferencial que eu vejo é assim, a regularização fundiária, ela exige estudos, né, principalmente se houver problemas ambientais, estudos técnicos, cronograma de obras, às vezes se área de risco, obras, enfim, exige um procedimento administrativo muito mais amplo, muito mais demorado. E a demarcação urbanística serve para quê? Serve para identificar quais são as matrículas objeto da regularização, colher a anuência desses titulares de domínio enquanto eu estou fazendo os estudos ou enquanto eu estou fazendo as obras, já é uma medida preparatória. Então ela pode ser muito interessante para regularizar esses núcleos que são complicadíssimos, que para chegar numa regularização vai demandar muitos estudos e muitas providências por parte do poder público ou por parte dos interessados. Então, a demarcação ela serve para estabelecer qual é o perímetro da área a ser regularizada, já ir obtendo as anuências, porque nós vamos ver lá que é exigida as anuências dos proprietários, dos confinantes. Então, já fazer essas medidas preparatórias. E aí, averbar a viabilidade da regularização nas matrículas envolvidas. Feito isso, metade do procedimento já está resolvido. A outra metade é só terminar os estudos técnicos e obter as aprovações necessárias. Então, é uma medida preparatória, preliminar e facultativa. Está lá no artigo 19, parágrafo 3º da lei. Então, assim, como é que vai ser feito isso? O auto de demarcação urbanística, com a planta e memorial georreferenciados. Nós vamos falar sobre esses georreferenciados aqui já no projeto. Então, agora, essa é uma das coisas que na minha opinião, vão atrapalhar a regularização, porque o georreferenciamento é uma providência cara, demorada, custosa, né? E muitas prefeituras não vão ter condições de arcar com esse custo. Então, entrou agora esse requisito de ser tudo georreferenciado. Nós vamos conversar melhor sobre isso na parte do projeto de regularização fundiária, mas o fato antes a lei trazia preferencialmente georreferenciados e agora é georreferenciados. Então, tanto a demarcação urbanística como o projeto de regularização fundiária traz esse requisito novo, que, na minha opinião, vai atrapalhar as prefeituras a fazerem as regularizações. Mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Depois, notificação dos titulares de domínios e confrontante, especialmente ou por via postal. Então, a demarcação urbanística já faz essa notificação para não ter que fazer novamente na regularização fundiária, como uma medida preventiva, né, preliminar.
Se faz um edital, não em todos os casos, porque na Lei 11.977, na demarcação urbanística, havia uma previsão de edital para todos os casos, ou seja, para chamar qualquer interessado. Aqui não, é um edital caso alguém não seja localizado. Então, caso algum dos titulares de domínio, confrontantes, não seja localizado, se faz um edital para notificação dessas pessoas. A impugnação subiu de 15 para 30 dias o prazo de impugnação. Então, essas pessoas que são notificadas, elas têm 30 dias para impugnar, o que, na minha opinião, também foi desnecessário. É um prazo bem longo, se você contar, né, que são várias pessoas que têm que ser notificadas, e aí eu vou ter que contar 30 dias para todo mundo, e aí o último que for, enfim, vai estender ainda mais o prazo de execução, né, de procedimento na regularização fundiária. Na minha opinião, desnecessária essa ampliação de prazo, mas foi o que a lei fez. A lei fez tanto para a demarcação urbanística como para a regularização fundiária lá. Nós vamos ver que houve essa ampliação de prazo de impugnação. Procedimento extrajudicial de composição de conflitos ou arbitragem se houver alguma impugnação. Então, como funcionava antes? O próprio registrador fazia essa composição de conflitos. Havia a previsão nas normas para o registrador chamar as partes e tentar uma composição amigável. Agora não mais. Vai haver uma tentativa de composição extrajudicial, e aí nós vamos ver mais tarde como que vai ser isso, mas não há mais essa previsão do registrador fazer essa composição amigável, e sim será extrajudicialmente por meio das câmaras de mediação ou até por meio de arbitragem. Como será o procedimento administrativo perante o município? Então, isso é bastante importante entendermos agora como ficou, então, definido esse procedimento de regularização fundiária. Antes, né, na lei revogada, que é a Lei 11.977, o procedimento administrativo ocorria, né, se formava dentro do registro de imóveis. Então, a municipalidade ingressava com documentos, né, com plantas, com autos, enfim, licenças. Nós abríamos um procedimento administrativo. Se precisasse notificar as notificações, os editais, tudo era feito no registro de imóveis. Nessa nova sistemática, não. O procedimento administrativo migrou inteiro, praticamente inteiro, para o município. Então, é o município que vai fazer o procedimento administrativo para formar o título, depois nós vamos ver qual é o título, para fazer a regularização fundiária. Então, o que ele tem que fazer? Classificar a modalidade da REURB, se vai ser REURB S, REURB E ou REURB inominada, ele tem um prazo para isso. Então, alguém requereu, um daqueles legitimados requereu perante o município essa regularização. Ele vai ter esse prazo para classificar. Ele vai ter que processar, analisar e aprovar os projetos de REURB. E ele vai ter que emitir o certificado de regularização fundiária. Então, esse é o resumo do procedimento administrativo. E aí, só chamando a atenção aqui, que a REURB pode ser implantada também por etapas. O que são essas etapas, né? Algumas pessoas já me perguntaram, mas etapas é o quê? Primeiro fazer a regularização do solo e depois titular os ocupantes? Isso são etapas? Não, para mim isso não são etapas. Etapas é o que fala o artigo. Ele fala assim, abrangendo o núcleo de forma total ou parcial. Artigo 36, parágrafo 2º. Então, o que são etapas? Eu tenho um parcelamento muito grande, é muito difícil fazer o parcelamento de uma vez só. Eu vou fazer quadra a quadra. Eu vou fazer de duas em duas quadras. Enfim, o poder público que escolhe como ele vai fazer, mas é possível fazer por etapas. Essa previsão tinha desaparecido na medida provisória anteriormente e agora voltou. A pergunta que fica eu posso fazer lote a lote? Né? Existe nas normas uma previsão se fazer lote a lote. Especialmente útil naqueles casos que eu tenho um parcelamento irregular, em que praticamente foi tudo usucapido e sobrou uns lotes no meio de uma planta totalmente esburacada. Então, essa lote a lote é útil principalmente nesses casos. Mas não há previsão legal ainda para esses lotes. Vamos ver se as normas refletem essa mesma previsão que há ainda nas normas, nessa revisão das normas com base na lei nova, vai contemplar esse lote a lote. Próximo slide, por favor.
As fases do procedimento administrativo, então, perante a municipalidade. Então, nós temos, primeiro, o requerimento dos legitimados. Claro que o município pode ingressar de ofício, pode abrir o procedimento de ofício, mas também pode ser por requerimento dos legitimados. O processamento do requerimento com as devidas notificações para impugnação em 30 dias. E aí, de novo, houve um aumento de prazo de impugnação de 15 para 30, o que vai demorar um pouco mais. Elaboração do projeto de regularização, que vai ser ou do próprio poder público, se for REURB-S, ou pelos interessados na REURB-E. Saneamento do processo administrativo, decisão da autoridade competente, que deve indicar as intervenções necessárias, aprovar o projeto, indicar e declarar os ocupantes e seus direitos reais. Então, isso é um dos diferenciais da lei anterior, revogada, 11977, para a lei nova. A lei já quer que saia da municipalidade já com os ocupantes e já com os direitos reais a eles cabíveis, né? Porque existem, depois nós podemos ver em outra oportunidade, quais são os tipos de direitos reais que a lei elencou. Nós não vamos tratar disso por falta de tempo, mas a lei ampliou até um pouco mais o rol de direitos reais cabíveis aí para esses ocupantes. Depois, aprovação municipal, isso é bastante importante. A aprovação municipal da REURB, pela lei nova, né, pela lei 13.465, ela corresponde à aprovação urbanística e ambiental se o município tiver órgão competente. Isso foi uma das coisas que foram mais criticadas na medida provisória 759. Por quê? Porque na lei anterior, na 11977, havia essa previsão no município aprovar tanto urbanisticamente como ambientalmente, se tivesse um órgão ambiental capacitado, e na medida provisória essa possibilidade sumiu. Então aí gerou um mal-estar na comunidade, porque isso dependeria então de aprovações estaduais, então dos convênios, né, com cidade legal, e isso algumas prefeituras já estavam acostumadas a fazer essas aprovações porque tinham órgãos competentes, e isso deu uma assustada na comunidade. Agora, com a lei nova, isso foi alterado novamente, agora há uma previsão lá de que se a prefeitura tiver um órgão ambiental capacitado, é possível sim fazer essa aprovação. E depois ela vai lá e vai expedir a certidão de regularização fundiária, a CRF. Então vamos lá, em termos também ainda dentro do procedimento perante o município. Então, resumindo, os municípios vão fazer buscas para localização das matrículas e transcrições atingidas e também dos confrontantes. Ele vai ter que notificar, aí aqui fala titulares de domínio, e aí fica uma dúvida, porque o artigo 28, inciso 2, fala em titulares de domínio. Já o artigo 31, parágrafo 1º, fala titulares de direitos reais. Então aí, o município terá que intimar somente os titulares de domínio ou também os titulares de qualquer direito real inscrito nas matrículas atingidas. Ficamos com essa dúvida, esperamos que isso seja solucionado via normas, mas enfim, ficamos com essa dúvida. E além disso, continuamos com o problema daquelas matrículas enormes em que há diversos registros de fração ideal registradas na matrícula, e aí os titulares de domínio são 500 pessoas, 600 pessoas. Então, tornará o procedimento bastante complicado, bastante demorado, bastante meticuloso, porque a notificação de muitas pessoas é o que mais atrasa o procedimento, né? É o que mais demora. Por quê? Porque muitas vezes você intimar 500 proprietários e aí você tem um entorno, por exemplo, de confrontantes, que esse é o próximo ponto que tem que intimar, e você tem um loteamento. Então você confronta com 300 lotes de um loteamento. Tem que intimar todo mundo. Então, o procedimento acabou ficando, com relação à Lei 11977, mais complicado, mais demorado e mais trabalhoso. O que nós vamos discutir agora? Primeiro, nesses casos de fração ideal, em que a pessoa tem uma fraçãozinha ideal lá, enfim, ela tem um lote, mas são muitas pessoas, vou ter que intimar todo mundo? Segundo ponto, a minha regularização fundiária cai certinha numa matrícula, ou em 2 matrículas, enfim. Ela não há possibilidade de invadir os confrontantes, ela está dentro da matrícula atingida ou dentro das matrículas atingidas. Eu preciso mesmo assim intimar os confrontantes? Do jeito que a lei está, sim. Mas esperamos também que isso seja flexibilizado de alguma forma, porque às vezes são muitos. Quando eu tenho 4 confrontantes é fácil. Agora, quando eu tenho um loteamento confrontando, quando eu tenho vários imóveis, até irregulares confrontando,
fica muito difícil notificar todo esse contingente de pessoas. Então, não há possibilidade dessas pessoas estarem sofrendo nenhum tipo de lesão. Por quê? Porque não há expansão da figura da regularização fundiária para além das matrículas atingidas. Então, não haveria necessidade, nesses casos, de intimar os confrontantes, mas do jeito que a lei está, tem que intimar. Depois, os responsáveis pelo núcleo irregular. Então, é aquele loteador que fez, que vendeu, né, que praticou esse loteamento irregular ou clandestino, ele também será intimado. Aí ele vai ter que analisar se há áreas de APP, se tem área de risco, se tem área de conservação, se tem área de reservatório, enfim, todas as coisas que a lei diferencia, isso o município terá que analisar, fazer estudos, enfim, tudo que for necessário de acordo com a característica de cada parcelamento. Fim do procedimento, então, será emitida a CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, que vai conter tanto aprovações, né, tanto a descrição, porque ela vai vir junto com o projeto de regularização, como a lista de ocupantes e seus direitos reais. E ela vai ser o título hábil para ingressar no registro de imóveis. Então, o município, no procedimento administrativo, ele forma esse título, que é a CRF, juntamente com o projeto de regularização e as plantas. Isso vai ser o título que vai ingressar, agora vamos ver no próximo slide, que vai ingressar no registro de imóveis, né? Então, vou falar só um pouquinho do projeto, como é que ele tem que ser. O projeto de regularização, que vai ser um anexo, vamos dizer assim, né, da CRF, em termos de título, ele vai ter que ter o quê? Levantamento planialtimétrico e cadastral com georreferenciamento. Então, de novo aqui, o georreferenciamento vai ser um ponto crucial nesse procedimento de regularização. Antes, na Lei 11.977, era preferencialmente georreferenciado, agora não, será georreferenciado. Então, em termos de precisão, é ótimo, né, ter uma figura georreferenciada. E aí já começaram os questionamentos. Eu posso georreferenciar 2 pontos da minha descrição, de modo que eu trave a descrição do imóvel dentro do globo, né, dentro do sistema geodésico, com 2 pontos georreferenciados? Me parece que sim, se houver alguma autorização da corregedoria nesse sentido, né? A lei fala descrição georreferenciada. Então, é preciso que se discuta se realmente todos os pontos terão que ser georreferenciados ou basta 2 para travar a figura, não deixar a figura se movimentar no globo. Então, todas essas questões vão ter que ser ainda melhor debatidas. Depois, planta do perímetro, estudos preliminares de desconformidade da situação jurídica, urbanística e ambiental. Aí terá também que ter um projeto urbanístico, que não tinha antes, é um projeto indicando áreas usucapidas. Então, a municipalidade já vai ter que se preocupar se existem áreas usucapidas dentro daquela planta, vai ter que indicar as áreas usucapidas, as medidas de adequação para corrigir alguma desconformidade, vai ter que olhar a questão de mobilidade, a questão de acessibilidade, a questão de obras de infraestrutura, quando necessário. Depois, memoriais descritivos, propostas de solução para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, se for o caso, estudos técnicos para situações de risco, estudos técnicos ambientais, cronograma físico de serviços e implantação de infraestruturas essenciais, inclusive compensações urbanísticas e ambientais, e aí está uma previsão de termo de compromisso a ser assinado com os responsáveis pelo parcelamento irregular. Tudo isso pode compor o projeto de regularização, né, a ser analisado e aprovado pelo poder público. O próximo slide, então, nós vamos tratar, só rapidamente o fluxograma do procedimento administrativo perante o município. Então, vai haver o requerimento dos legitimados, ou vai abrir de ofício, né? O município pode abrir de ofício. Ele vai processar esse procedimento administrativo com as buscas, que eu já falei, para saber quais são as matrículas atingidas, as notificações, quem são os titulares de domínio dessas matrículas e dos confrontantes, fazer as notificações dos titulares de domínio ou titulares de direitos reais, aí há um conflito de normas aparente, né? Promover os editais daqueles que não foram notificados e demais providências do processo. Depois ele vai elaborar os processos com as medidas de adequação, sanear, fazendo uma decisão de aprovação desses projetos e expedir a CRF, que vai conter a aprovação dos projetos e a lista dos ocupantes e seus respectivos direitos reais.
Essa CRF, então, vai ser enviada para o registro de imóveis, juntamente com o projeto aprovado para ser prenotado e qualificado, que é a próxima etapa, que vai ser a qualificação ou procedimento dentro do registro de imóveis. Então, qual que é o fluxograma agora, então, dentro do registro de imóveis? O título, a CRF com esses documentos chegam, ela é prenotada, autuada, então vai ter que ter um procedimento autuado para ela, muito embora o procedimento vai ser formado fora, mas a lei fala em autuação, então vamos ter que formar um procedimento também no registro de imóveis. Vai haver uma qualificação registral em 15 dias e, para mim, tendo sido feito o título totalmente fora, essa qualificação registral vai ser como qualquer título, vai ser uma qualificação registral normal. A lei fala em 15 dias, né, nesse prazo. Nós temos 10 dias aqui no estado de São Paulo, 10 dias corridos, a lei fala em 15. Então, essa tem uma diferenciação no prazo de qualificação. Se a CRF for irregular, vai sair com nota de devolução. E aí, se ela estiver apta, eu vou registrar a regularização, eu vou abrir as matrículas de todos os lotes, de todas as áreas públicas, e eu vou fazer o registro dos títulos dos ocupantes. Então, é isso que vai acontecer dentro do registro de imóveis. Algumas observações. O procedimento independe do cancelamento de cadastro no INCRA. Então, se for um imóvel rural, eu não preciso primeiro descadastrar no INCRA para poder fazer o procedimento, não, eu faço o procedimento, depois nós vamos ver que eu tenho que notificar o INCRA, não só o INCRA, como outras entidades que a lei manda. Depois, o oficial, como eu falei, né, notificará o INCRA após o registro da CRF. Pois o prazo do procedimento será de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Então, assim, vamos prorrogar a prenotação deste título. Essa vai ser a diferença deste título para um título normal. Então, a vigência da prenotação não vai ser 30 dias, vai ser prorrogado. Mas 60 por mais 60. E não mais, eu não vou poder ficar mais um ano com o procedimento aberto, porque antes acontecia isso por providências que o registro de imóveis tinha que tomar. Notificações, editais. E hoje em dia isso não mais vai acontecer, porque o procedimento vai vir pronto. Então, assim, se o procedimento não estiver bom na municipalidade, nós vamos ter 60 dias prorrogáveis por mais 60 para a municipalidade sanar esses problemas. Não conseguiu nesse prazo, o procedimento será encerrado, será aberta uma nova prenotação no próximo protocolo. Depois, o oficial, então, fica dispensado de fazer as notificações. As notificações serão feitas pela municipalidade. Pode passar. Qual que será o alcance da qualificação registral? Então, o que o registrador vai fazer para qualificar esse título, né, que é a CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária? Ele vai conferir os memoriais e plantas, ele vai verificar se as notificações estão completas, e aí um parênteses muito grande. Na minha opinião, é necessário, seria mais interessante que a CRF já tivesse uma lista de pessoas notificadas, não tendo a necessidade da municipalidade ficar juntando as notificações no procedimento, para simplificar o procedimento. Ela declara quais pessoas foram notificadas, o registrador verifica se foram todas as pessoas realmente que precisariam ser notificadas o foram. Então, eu chamo atenção porque eu acho que para a prática do procedimento vai ser melhor se essa informação já vir discriminada na CRF, ou em documento apartado mais anexo à CRF. Vai checar se as matrículas e as transcrições indicadas estão corretas, se realmente correspondem àquela área que está sendo regularizada. Vai verificar se a CRF contempla todas as informações e aprovações necessárias. Não poderá, aí tem um artigo lá, artigo 47, o registrador não poderá questionar padrões de descrição de áreas, pois esses seguirão diretrizes da autoridade municipal. E aí eu pergunto, se a planta não tiver georreferenciada como manda a lei, poderemos questionar? Na minha opinião, sim, podemos questionar porque há um descumprimento flagrante da própria lei. Então não é uma questão de padrões, é uma questão, enfim, esse artigo ficou um pouco estranho, porque, né, a lei, por um lado, manda que seja feita georreferenciamento e, por outro lado, diz que o registrador não pode questionar. Depois, o artigo 46, parágrafo 2º da lei, se você for lendo a lei, né, numa sequência lógica, esse artigo parece ter caído acidentalmente no papel. Ele não guarda a relação lógica com o desenvolvimento dos artigos
né, que vem na sequência. Por quê? Porque ele do nada fala assim, as notificações pelo registrador, serão feitas, né, as notificações do registrador convidando os interessados para tomarem ciência da CRF serão feitas para comparecer na sede da serventia. Então é um artigo mais ou menos assim. Mas aí você fala, mas como? Mas que notificações? Sendo que o artigo 44, parágrafo 6º, diz que o oficial está dispensado de promover as notificações. Então, ficou ainda um pouco confusa essa redação desse artigo 46, parágrafo 2º. Por quê? Porque as notificações ficarão a cargo do município. Artigo 54 permite a abertura de matrículas para as unidades desocupadas e não comercializadas em nome do titular original. Essa abertura, esse artigo é bastante útil porque isso realmente acontece, né, de ter havido sobra de loteamento irregular para o parcelador. E aí, como que vai abrir essas matrículas? Só que o artigo não resolve quais são os documentos, o que o registrador tem que verificar. Como eu sei que esse imóvel não foi comercializado e ele está desocupado? Por mera declaração do loteador? Mas se for um loteador, né, clandestino, que é aquele que realmente burlou o sistema, eu posso confiar nessa declaração? Então, esse assunto ainda não está muito bem determinado. Isso deve haver alguma regulamentação pela corregedoria de como que nós vamos aplicar esse dispositivo, que é um dispositivo bastante útil, mas que ainda precisa ser muito bem analisado para se evitar que os loteadores comecem a fraudar, né? Então, chega aqueles pedidos, eu quero abrir 40 lotes que eu não vendi. Mas como assim? 40 lotes que não vendeu, mas será que vendeu? Será que está desocupado? Será que não está? Então, como é que a gente prova? Como é que a gente faz a prova documental dessa situação? Depois, serão regularizadas áreas objeto de demanda judicial, construções, bloqueios e indisponibilidades, ressalvada se tiver uma decisão judicial específica bloqueando aquela regularização. Então, na medida provisória, esse assunto ficou muito mal tratado. Tinham 2 artigos conflitantes, um falava que podia fazer a regularização com demandas judiciais, constrições, outro falava que não podia fazer. Então, isso foi muito criticado também na medida provisória, e aí aqui eles vieram acertando. Artigo 74, é possível fazer se tiver constrições, exceto se tiver uma decisão judicial específica. E como é que vai ficar? Isso tudo vai ser transportado para... Então, assim, qualquer ônus, indisponibilidades, constrições vão ser transportados para as matrículas abertas, inclusive dos lotes, exceto se na sequência eu já registrar uma legitimação fundiária, porque a lei traz essa legitimação fundiária como aquisição originária. Então, se eu já for fazer um registro de legitimação fundiária, aí eu não trago esses ônus para as matrículas abertas. Do contrário, eu transporto tudo para as matrículas abertas. Próximo. E a REURB nominada que a gente tinha conversado no começo, como ficou? Ela voltou com força total. Então é o artigo 69, para as glebas parceladas antes da Lei 6766, né, antes de 79, o interessado vai apresentar para o oficial os seguintes documentos: planta da área em regularização, assinada pelo interessado e por profissional com RT. Aqui não há necessidade de georreferenciamento, então é uma planta simples. Descrição do perímetro da área, dos lotes, das áreas públicas e as áreas com destinação específica. E documento expedido pelo município atestando que o parcelamento foi implantado antes de 79 e está integrado à cidade. Então, com isso, a REURB inominada cumpre o seu papel. Não precisa de CRF, não precisa de aprovação de projeto, não precisa de estudo técnico, de licença, de alvará ou de qualquer outra manifestação, inclusive das notificações. A lei fala não precisa de quaisquer outras manifestações. Então, notificação também não. Então, é um procedimento bastante simples. Então, assim, o interessado pode providenciar tudo isso. O que ele precisa só da prefeitura é uma certidão que está implantado antes de 79 e que está integrado à cidade. Muito simples. Dá para fazer essa REURB inominada nesses casos. Próximo slide, por favor. Depois, a regularização em áreas ambientalmente sensíveis. Como ficou isso, né? Então, áreas de preservação permanente, APP, áreas de unidade de conservação de uso sustentável, de proteção de mananciais. Como ficou isso?
é possível fazer a regularização tanto na REURB-S, interesse social, como para a REURB-E, interesse específico. Só que os estudos técnicos que vão justificar essas melhorias, então tem que haver estudos técnicos que justifiquem a melhoria ambiental em relação à situação anterior. Então, há necessidade da municipalidade demonstrar, ou o interessado demonstrar, que com a regularização a parte ambiental vai ficar melhor agora do que estava antes, né? Só que, inclusive com compensações ambientais, se for o caso. Só que os estudos são mais rigorosos para a REURB-E do que para a REURB-S. Então, também aí é um impacto no enquadramento. Em áreas de conservação de uso sustentável, regidas por essa lei, vai ser necessária a anuência também do órgão gestor da unidade. E em áreas às margens de reservatório artificial de água para geração de energia ou abastecimento, tem uma distância mínima que precisa respeitar. Áreas de risco geotécnico ou de inundação, os estudos ainda são mais rigorosos e eles prevêem que tem que haver a eliminação, a correção ou a administração do risco. E as obras para fazer, as medidas para eliminar ou conter esses riscos têm que ser feitas antes da aprovação da regularização. Então, isso ficou bem tratado aqui na nova lei. Quais são os atos a serem praticados no registro de imóveis? Então, o registro da regularização fundiária, vai ter se feito o registro em matrícula existente ou matrícula aberta para esse fim. Há uma previsão de abertura de matrícula. Então, se eu não achei a área, eu não achei as matrículas atingidas, eu posso abrir uma matrícula para essa finalidade. Se a descrição não coincidir com a matrícula, nós vamos averbar a nova descrição antes do registro. Então, eu achei a matrícula, mas a descrição está diferente, eu averbo a descrição, aí a lei fala independentemente de retificação de área. É uma retificação de área, mas só que sem o procedimento de retificação de área, né? É só uma averbação da descrição de acordo com a regularização fundiária. Aí nós vamos abrir também matrículas para as unidades, né, imobiliárias abertas. Essa lei chama de unidades imobiliárias, tratando de lotes, pode ser lotes, né, podem ser unidades autônomas, se for um condomínio edilício, ou pode ser unidades de conjuntos habitacionais. Então, a lei trata de unidades imobiliárias, né? Então, vai haver abertura de matrícula para essas unidades, salvo se houver frações ideais registradas e não especializadas na CRF. Então, se tiver aquela situação de 500 proprietários na matrícula com várias fraçõezinhas ideais e não vier na CRF a especialização de qual fração corresponde a qual lote, aí nós não vamos abrir as matrículas para as unidades. Nós vamos, então, aguardar a especialização dos interessados que vão trazer os documentos em separado para fazer essa abertura. Ainda, os gravames, né? Vai haver também o registro dos direitos reais. Então, preferencialmente, a CRF vai trazer os direitos reais, os ocupantes e os direitos reais. E esses direitos reais serão registrados. Ah, mas se a CRF não trouxer isso, eu vou ter que devolver o documento? Não, a municipalidade pode falar. Não, por uma questão de interesse público, agora, nesse momento, eu não consigo trazer a lista dos ocupantes. Então, isso fica para um segundo momento. Mas se trouxer, que a intenção da lei é essa, é que já venha tudo junto, aí sim já vai haver o registro dos direitos reais contidos na CRF. Depois, os gravames das matrículas serão transportados, como eu já falei, salvo na legitimação fundiária. No momento do registro, vamos efetuar novas buscas para ver se não não houve registro de uso capião nesse meio tempo, entre o procedimento administrativo no município, que ele já vai ter que ter levantado isso, e o registro, realizar novas buscas. Depois, se o imóvel for rural com destinação urbana, vamos informar o INCRA, o Ministério do Meio Ambiente, e a Receita Federal para cancelamento dos cadastros no CCIR e CAR. E vamos também informar a base da ARISP, porque é assim que nós temos a nossa estatística de regularização fundiária. Se vocês esquecerem de informar a base da ARISP não vai ter essas estatísticas de quantos registradores estão efetivamente registrando e regularizando. E, finalmente, as regras de transição. Esse artigo 75 é muito mal escrito, é um artigo confuso, truncado, mas a gente pode extrair dele que procedimentos administrativos iniciados antes desta lei, ou seja, antes de 12/7/2017, podem seguir a Lei 11.977 ou a Lei 13.465, a critério do ente público. Então, essa redação truncada dá para extrair isso,
tá? Então ainda podemos trabalhar com 2 regimes se o procedimento administrativo já iniciou na municipalidade. Bom, essas são as minhas considerações iniciais a respeito da lei. Claro que muita discussão ainda vai acontecer, não tenho a pretensão de ter esgotado todas as questões e nem ter tratado todas as questões de maneira completa, mas essa é uma primeira impressão a respeito dessa lei, que espero eu que continue aí girando a máquina da regularização fundiária, como nós já vínhamos fazendo na Lei 11.977, e ainda com mais institutos que possam facilitar a regularização fundiária e que nós possamos fazer isso Brasil afora, para que resolvamos de uma vez por todas esse problema de irregularidade urbana no Brasil. Agradeço a Arisp a oportunidade e novamente convido vocês a acompanharem nossa Arisp Jus nos meios eletrônicos. Muito obrigada.